Ok, já está gravando. Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa quarta aula de Introdução à Rede de Computadores, IRC da turma A. Nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos ver dois assuntos, tá ok? O primeiro assunto é o modelo OSI, tá? Modelo OSI TCP/IP, a gente viu o protocolo de camada na aula anterior, agora a gente vai ver as camadas no modelo OSI, que é o modelo de interconexão de redes, e comparado ao modelo TCP/IP, que é o modelo que é usado na prática. O modelo OSI é um modelo de referência, tá? Um modelo abstrato de referência, e o modelo TCP/IP é o modelo que é usado na prática em redes de computadores e na internet, ok? Antes disso, vamos aos avisos. Como vocês podem ver, né, a gente já tem aqui uma, duas, três. Essa aqui, a nossa quarta lista de exercícios já está pronta, tá? Aqui da nossa aula 4, tá? Sobre modelo OSI, protocolo IP. Até agora está tranquilo, né, pessoal? A lista de exercícios de fixação, o pessoal vocês estão fazendo, tá? Ainda tem alguns alunos que ainda não fizeram, por isso eu estendi até dia 20, tá? Tem até domingo para fazer a lista de exercício aqui. As três primeiras estão todas estendidas até domingo. Então façam, tá, pessoal? Não deixem acumular. Para os alunos que entraram agora, tá? Teve aluno que entrou semana passada, tá? Vocês podem, tá, pessoal, acompanhar toda a aula que já foi dada aqui através da aula gravada. O material disponível em PDF para leitura está aqui, tá? Ó. Sempre nesse formato, aula gravada e o material para vocês lerem, estudarem. E a lista de exercício. Lembrando para os colegas que entraram agora que a presença, tá, vai ser computada na lista de exercício. Uma vez você fazendo a lista de exercício, por exemplo, aqui da aula 2, aí você vai receber a presença da aula 2, ok? Além da presença, a lista de exercício vai compor parte da nota da avaliação da disciplina. Ok, pessoal? Então, não deixem de fazer a lista de exercício, tá? Mais uma vez, a aula de hoje já está disponível para vocês fazerem. Qualquer dificuldade, pessoal, alguém não conseguiu realizar a lista de exercício no prazo estipulado, é só entrar em contato comigo, manda um e-mail que a gente estende o prazo, tá? E também, ao longo da disciplina, eu vou postar atividades de reposição, tá? Oi? Onde ficam as aulas gravadas? Sim, as aulas gravadas, está tudo aqui, ó, aula gravada, fica no NEAD, né? Todas as aulas tem um link aqui, ó, aula gravada, é o primeiro item aqui da aula. Ó, aula 1 já está aqui, aula gravada, aula 2, aula gravada. Tá conseguindo visualizar aqui na tela? Estou. Tá, você conseguiu a inscrição no NEAD, na disciplina, tá escrito direitinho? Eu consegui já. Ah, tá ótimo. Então tá aqui, ó. Ó, você pode assistir a aula 1, aula 2, todas as aulas eu gravo, tá ok? E essa daqui, assim que eu concluir, mais ou menos uma hora depois que a aula terminar, tá, pessoal? Já tá lá disponível, tá? Porque tem que fazer o upload e o processamento no YouTube, aí no máximo uma hora já está disponível. Lembrando, tá? Semana que vem não vamos ter aula síncrona da nossa disciplina. Por quê? Semana que vem é a semana do Natal, tá? Ó, as aulas, tá? Vão encerrar dia 23, tá? Dia 23 encerram as aulas e começa um pequeno recesso, tá? Que vai do dia 24 até o dia 3 de janeiro. Dia 4 já tem aula, ou seja, semana que vem não teremos aula síncrona. Essa aula que eu estou fazendo com vocês, que a gente interage, aluno e professor. O que é que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar uma aula assíncrona, né? Relembrando, a aula síncrona é aquela que eu gravo, disponibilizo na plataforma do NEAD e vocês não têm interação comigo, tá? Eu gravo ela e coloco no NEAD. Ok, pessoal? Então, para não ficarmos sem aula nessa semana, eu vou postar uma aula, tá? Assíncrona e disponibilizar. Já adiantando que vai ser uma aula com uma simulação simples, tá, pessoal? Eu vou passar o link para vocês instalarem o Packet Trace, tudo direitinho, tá? O passo a passo, e vocês vão simular uma pequena rede, tá? Com base nos fundamentos que eu vou dar para vocês, principalmente com relação ao protocolo IP, tá ok? Então vai ser atividade aí de recesso para vocês, tá? Vocês vão ter aí
uns 10 dias de recesso, tá? Mais ou menos. Então aproveite esses dias. Oi? O recesso começa amanhã? Ele começa dia 24. Dia 24 não tem aula. As aulas vão até dia 23 de dezembro, né? Aí, como a nossa aula seria 25, né? E seria até feriado mesmo, que não ia ter, eu vou deixar a aula às 5 na gravada. Então, o recesso vai do dia 24 e as aulas recomeçam dia 4 de janeiro. Ok, pessoal? Então, vou dar início aqui à nossa aula, ao nosso conteúdo de hoje, tá? Lembrando que qualquer dúvida, tá, pessoal? Fiquem à vontade para perguntar. Perguntem à vontade. Vamos dar início, pessoal. Primeiramente, nosso primeiro conteúdo vai ser o modelo TCP/IP, ok? Para finalizar o assunto da aula passada, que foi o protocolo de camadas, tá, ok? Então, vamos dar início. Modelo OSI e modelo TCP/IP. Lembrando, modelo OSI é modelo de referência, modelo para consultas, tá? E o modelo que é usado na prática em redes de computadores e na internet é o modelo TCP/IP. Modelo de interconexão de sistemas abertos, o OSI, né? Open System Interconnection. Tá? O modelo OSI foi desenvolvido pela ISO. A ISO é uma organização internacional, né? International Organization for Standardization, ou seja, é a Organização Internacional de Padronização, né? Foi desenvolvido pela ISO, tá? Para facilitar e padronizar a interconexão de sistemas de computadores. Ou seja, a palavra principal chave é essa, padronizar, facilitar e padronizar, tá? A comunicação de sistemas na rede de computadores. Trata-se de um modelo abstrato e conceitual, composto por 7 camadas, que serve como referência para a implantação de modelos que funcionam na prática. E o modelo que funciona na prática é o modelo TCP/IP, que é baseado no modelo de referência OSI. Tá? Modelo OSI e modelo TCP/IP. Como eu já disse, o modelo OSI é composto por 7 camadas, tá? O modelo TCP é composto por 4 camadas. Alguns autores separam a primeira camada, tá, em duas, a física e de enlace. Quando o autor faz isso, tá, o TCP/IP fica com 5 camadas. O Kurus, né, que é da nossa bibliografia, ele considera o TCP/IP como 5 camadas, mas a maioria considera 4, tá ok, pessoal? A camada física de enlace, ele considera uma camada só. A gente vai ver aqui uma figura com esses dados, com as camadas. Então tá aqui, o nosso modelo de referência é o modelo OSI, com suas 7 camadas. Primeira camada, camada física, camada dos bits. Segunda camada, camada de enlace de dados, onde está o endereço MAC address. Terceira camada, camada de rede, né, a camada mais badalada. A camada de rede, onde acontece o endereçamento IP e o roteamento de pacotes. Camada de transporte, também outra camada. Todas as camadas são importantes, mas a camada de transporte e a camada de rede, elas têm um papel fundamental, tá, na parte de transmissão de dados em si, principalmente a camada aqui de rede, que é onde tem o nosso endereço IP. Camada de sessão, camada de apresentação, camada de aplicação. Veja o que o TCP/IP fez. Ele pegou as 3 primeiras camadas, tá? Essas 3 primeiras camadas, tá, pessoal? Elas tratam o dado, tá? Ainda não tem transferência de arquivo, de pacote, de nada. Todas essas 3 camadas estão preparando os dados para serem enviados, tá? A parte de criptografia, de encodificação, a parte de apresentação do dado, tudo é feito aqui. O que foi que o TCP/IP fez? Pegou as 3 camadas, tá? Juntou em uma só, tá? E criou a sua primeira camada aqui, a camada de aplicação. Transporte ficou transporte, tá? Ficou transparente. Rede ficou como rede, perceba, tá? Como são camadas bem utilizadas, tá? Elas ficaram cada um, tá, com o seu correspondente do OSI e TCP/IP. A física de enlace, como eu falei para vocês, tá? Alguns autores pegam física e a camada de enlace e colocam em camadas separadas. Aí ficaria 1, 2, 3, 4, 5, tá? Mas a maioria faz isso aqui, pega a física, enlace, coloca de uma só, tá? Aí fica 4 camadas do TCP/IP. 1, 2, 3, 4, tá? Então a gente sempre vai
nos referir ao TCP/IP como protocolo de 4 camadas. Mas se vocês ouvirem falar que o TCP/IP tem 5 camadas, não está errado não, depende do autor. Okay? Aqui mais uma vez comparando, ó, a camada por nome, tá? O nome da camada, da primeira camada do TCP/IP é acesso à rede, tá? Camada de acesso à rede. A camada de rede ficou como rede, como a gente falou. Transporte ficou como transporte. E a aplicação, ó, ela engloba essas 3 camadas do OSI, ok? Aqui esse gráfico eu já tinha mostrado na aula anterior, né? Ó, aqui a gente tem, tá? Na camada de aplicação do TCP/IP, a gente tem esses vários protocolos aqui, ó. HTTP, protocolo de transferência de hipertexto. HTTPS, protocolo de transferência de hipertexto com criptografia. Telnet, para você dar acesso remoto a roteadores de switch. FTP, para transferência de arquivo. SMTP, para envio de e-mails. DNS, para resolução de nome, ou seja, ele resolve um nome, endereço IP, tá? E o SNMP, Simple Network Management Protocol, que é um protocolo de gerenciamento de redes, muito importante. Em redes grandes, tá, pessoal? Esse protocolo aqui permite você gerenciar a sua rede, ok? Só mesmo para nível de conhecimento. Aqui, ó, nós temos o TCP e o DP. Esses protocolos são realmente muito utilizados, tá? Aqui eles usam o conceito de portas lógicas da camada de transporte. TCP e o DP, ó, gravem esses 3 protocolos, tá, pessoal? TCP, UDP e IP, tá? O TCP, não existe um protocolo mais importante, mas tem aquele, né, que você sabe que ele é fundamental. O TCP e o IP são tão importantes e cruciais na rede que qual é o nome do protocolo de interconexão que usa na prática? É o protocolo TCP/IP. Ele usa o nome do protocolo da camada de transporte e o protocolo da camada de IP. São os protocolos realmente que têm grande atuação na interconexão de redes de computadores, tá? Mas todos eles têm sua importância, tá? Falhou algum protocolo aqui da camada de cima até a camada de baixo, vai falhar a comunicação. Nós temos aqui o IP, tá? O IP é onde é feito a alocação de endereço IP e o roteamento, tá? Protocolo que a gente está mais habituado. O leigo, o que vai configurar alguma coisa na internet, a única coisa que ele vai fazer é aqui, ó, é trabalhar nesse protocolo aqui na camada de rede, que é o quê? Que é colocar o endereço IP numa máquina. Quando você está colocando o endereço IP numa máquina, você está atuando aqui no protocolo IP, pessoal, ok? Ou seja, é o protocolo aí que a gente tem que a maioria dos usuários tem conhecimento. Sim, um outro detalhe. Você está aqui com o web browser, tá? O web browser quer enviar um arquivo, quer baixar um arquivo de um servidor, tá? Ele vai se comunicar com o protocolo aqui da camada de aplicação, tá? Por isso que os protocolos da camada de aplicação fazem a comunicação, fazem a interface, tá? Entre um programa rodando no teu computador e o modelo, tá, de interconexão. Quando uma aplicação quer enviar um arquivo, quer se comunicar através da rede com algum outro equipamento, ele vai usar algum protocolo aqui, ó, da camada de aplicação. Tem exceção, tá? Mas a rigor, a priori, 95% dos aplicativos que vão acessar a rede vão acessar algum protocolo desse aqui. Tem inúmeros protocolos, tá, pessoal? É a camada que mais tem protocolo, tá? É a camada de aplicação. Então, um computador que vai acessar a rede, ele vai acessar algum protocolo desse daqui, ok? E aí a camada de aplicação vai enviar para essa camada de baixo para poder fazer a comunicação. Sim, faltou a camada física, tá? De enlace de dados, né? Aqui, pessoal, ó, aqui desconsidera isso aqui, Token Rig, Frame Relay, ATM, é tudo tecnologia já ultrapassada, tá? De camada de enlace de dados. O que a gente vai tratar aqui, ó, é Ethernet. Ethernet é o nosso padrão I30802.3. É aqui que está a nossa LAN, tá? Ou seja, o protocolo Ethernet, o protocolo que roda nas LANs, ó, ele está aqui na camada de enlace de dados, tá? Que aqui tá, é a interface de rede, tá? A placa de rede do teu notebook, tá? Ou do teu computador, ela tá aqui, ó, né? A camada de data link, de enlace de dados do TCP/IP, ok? Aqui está o endereço físico MAC address, tá? Rapidamente, deixa eu também adiantar. Nas redes de computadores, tá? A gente trabalha com 3 endereços, tá, pessoal?
O primeiro endereço é o endereço lógico, que é o endereço de portas, tá? São portas lógicas, que a gente tem aqui na camada de transporte, tá? Tanto o TCP quanto o UDP usa esse endereço de portas lógicas. Nós temos o segundo endereço, que é o mais conhecido, que é o endereço lógico, o endereço IP, ok? Endereço IP é o endereço lógico que é atribuído na camada de rede no protocolo IP. E nós temos o terceiro e último endereço. Esse, pessoal, é o endereço físico, é o endereço da tua placa de rede, que é chamado endereço MAC address, ok? Então, o modelo de interconexão de redes trabalha com 3 endereços: endereço físico, MAC address, endereço IP, que é o endereço lógico, e endereço de portas, ok? A gente vai ver mais na frente. Encapsulamento. O que é encapsulamento? Nas camadas do modelo OSI e TCP/IP, cabeçalhos contendo informações são adicionadas aos dados a serem transmitidos, ou seja, cada camada adiciona o seu cabeçalho com suas respectivas informações, tá? E esse processo é chamado de encapsulamento. Vamos ver aqui um exemplo. Então é isso, tá, pessoal? Ó, essa camada aqui, tá? Ela pega o dado da camada de cima e coloca o seu cabeçalho com as informações inerentes, referentes àquela camada. Ó, a camada de baixo foi o que ela fez. Ela pegou todo esse dado aqui, tá? Considerou, pegou o cabeçalho da camada de cima e o dado, colocou tudo como dado e colocou o cabeçalho dela, ou seja, cada camada coloca o seu cabeçalho. É nesse cabeçalho aqui que vai estar os endereços IPs de destino de origem, os endereços MACs e os endereços de portas lógicas, como a gente viu no slide anterior. Agora, as unidades de dado. Cada camada, tá, tem um nome específico para o dado que ela trata, ok? Ou seja, você pega o cabeçalho da camada, mais o dado que ela está encapsulando, isso a gente dá um nome, que é a unidade de dados do protocolo, PDU, né, do inglês Protocol Data Unit, tá? Ou seja, em cada camada damos um nome específico ao conjunto formado pelos dados e cabeçalho. Tá? Esse conjunto é chamado PDU, ok? Como eu já tinha falado. Então está aqui, pessoal. Na camada de aplicação, apresentação e sessão, a PDU, a unidade de dados, a gente chama dados. Por isso que eu falei, tá? Que essa camada ela trata do dado, tá? Não tem ainda transferência de pacote nessas 3 camadas. Então aqui, a unidade de dados dessas 3 camadas é dados. A unidade, tá, de dados da camada de transporte, ou seja, o cabeçalho, um segmento, tá, que está na camada de transporte, tá, ele recebe o nome de segmento, tá. Também não é muito utilizado não, mas o nome é segmento. Agora aqui tem o mais famoso, né, pacote. Quando a gente vai se referir a dado trafegando na rede, é o pacote está sendo roteado, tudo é pacote. Na internet, quando você quer falar alguma coisa, é pacote. O pacote chegou no destino, o pacote foi roteado, o pacote foi descartado. Na realidade, tá, pacote é a unidade de dados da camada de rede, mas essa rede é tão badalada, tão famosa, que todo mundo chama isso aqui tudo de pacote, tá? Mas, lembre-se, pacote é a unidade de dados da camada de rede. Também alguns autores falam datagrama, tá? Mas é pacote o mais usado. E na camada de enlace de dados, aqui é a camada de enlace de dados, tá? A gente tem quadro, ok? Ou frame, tá? Vocês podem ver essas duas nomenclaturas, quadros ou frames. E na camada física a gente tem os bits, tá? Os bits já convertidos em sinal eletromagnético, se for um Wi-Fi, em sinal elétrico, se for uma rede cabeada, ou um sinal de luz, né? Se for fibra ótica. Vamos agora, tá, pessoal, fazer um estudo rápido de cada camada, tá? Camada de aplicação, responsável por fornecer os serviços de rede às aplicações que rodam no computador, tá? O navegador, o programa de e-mail, acessa a rede utilizando o protocolo da camada de aplicação, como eu tinha falado no slide anterior, tá? Fornece uma interface entre o software de comunicação, tá? Que é o OSI ou TCP/IP, e qualquer aplicativo do computador que precisa acessar a rede. Ou seja, qualquer software que quer acessar a rede vai falar com o protocolo da camada de aplicação. Camada de apresentação. O propósito principal dessa camada é definir e negociar formatos de dados, como por exemplo texto ASCII, ou seja, essa camada de apresentação ela vai definir, olha, tem que converter um dado em ASCII, não, tem que converter em binário,
tem que converter em JPEG, tá? Isso tudo vai ser definido na camada de apresentação. Percebe que não tem transferência de arquivo nem na apresentação, nem na aplicação, nem nessa de apresentação. Responsável pela forma como os dados são reconhecidos e visualizados em seu destino. Essa camada realiza codificação de caracteres, compressão e criptografia. A criptografia, tá, é feita aqui nessa camada de apresentação. Camada 5 de sessão. A camada de sessão define como iniciar, controlar e finalizar conversações. Ou seja, se uma conexão for estabelecida, ela vai gerenciar, tá? Caiu, ela manda inicializar de novo, tá? Aqui ainda não tem transferência de dados, tá? Ela é só uma gerenciadora de sessão. Pronto, aqui sim, pessoal. Aqui começa o transporte de pacote propriamente dito, tá? Não é à toa que ela tem esse nome, camada de transporte. Responsável pela transferência de dados entre duas máquinas. Ok? Responsável pela entrega de dados confiável ou não. Depois a gente vai ver porque ele é confiável ou não. Ao host de destino. Detecção, recuperação de erro, controle de fluxo e controle de congestionamento. Vejam só a quantidade de funcionalidades que essa camada tem, tá? E tudo aqui, tá, pessoal? Se vocês repararem, tudo aqui tem a ver com transferência de dados, tá? Aqui o dado está sendo transmitido de fato. Ou seja, ela faz detecção e recuperação de erro. Controle de fluxo, o que é isso? Ela controla a velocidade que o transmissor emite, tá? E com isso ela pode negociar a velocidade que o receptor vai receber essas mensagens, tá? Vamos supor, se você tiver um transmissor que está a 1 gigabit e um receptor que está a 100 megabits, ela vai definir que o transmissor não pode ultrapassar mais do que 100 megabits essa comunicação, tá? Isso é feito na camada de transporte. Controle de congestionamento, como é que é isso? Se nós tivermos um circuito congestionado, tá? A camada de transporte vai detectar e vai solicitar que o transmissor diminua a velocidade com base, tá, no congestionamento do circuito. Perceba a quantidade de funcionalidades e de recursos que a camada de transporte tem. Aqui, ó, os cabeçalhos utilizam números de portas de origem e destino. Primeiro endereço que é usado em comunicação de rede de computadores. Porta de origem e porta de destino. Endereço lógico, tá, pessoal? Camada de rede, a camada mais badalada. Define o endereçamento lógico, endereço IP, e o roteamento, né, que é o encaminhamento de pacotes. Os conceitos de roteamento definem os dispositivos, normalmente roteadores, que encaminharão pacotes ao host. Ou seja, nessa camada aqui, a gente tem os roteadores que fazem o encaminhamento de pacotes, tá, na rede. O endereçamento lógico define o endereço IP do dispositivo, que será usado no processo de roteamento. Como eu falei, nessa camada aqui é definido o endereço IP, tá, e é feito o roteamento de pacotes. Os cabeçalhos utilizam endereço IP de origem e destino. Ok? Segundo endereçamento. O primeiro, as portas, lado do transporte, e o segundo aqui, endereço IP, porta de origem e porta de destino. Os dois são endereços lógicos. Camada de enlace. Define os protocolos utilizados pelos dispositivos para transmitir dados através de um determinado meio. Ou seja, se for cabo, vai utilizar um protocolo, se for fibra, vai se utilizar um protocolo, e se for wireless, né, rede sem fio, vai utilizar outro protocolo, cada um dependendo do meio físico de transmissão. Aqui, ó, define os endereços físicos, tá, pessoal? São os únicos endereços físicos usados em redes de computadores, tá? Que são os endereços MAC, tá? Os MAC address das interfaces de rede. Cada interface de rede tem o seu endereço MAC address, tá? Uma porta RJ45, um adaptador de rede sem fio, cada um deles tem o seu MAC address, tá? Os cabeçalhos utilizam o endereço MAC de origem e destino, ou seja, para que um dado, aqui no caso aqui a gente tem frame, né? Frame é o quadro na camada de enlace, tá? Que é a unidade de dados. Se a gente tem um quadro aqui na camada de enlace, esse quadro vai ser transmitido, eu tenho que ter o endereço MAC de origem e destino. Sem um desses aqui, tá? O pacote não chega no destino, a comunicação não é realizada. Para se comunicar na camada de enlace, eu tenho que ter um MAC address de origem e um MAC address de destino.
E por último, a camada física, né, trata da sinalização de rede e da conversão de bits em sinais elétricos, ópticos ou em ondas eletromagnéticas, dependendo do meio utilizado para a transmissão. Define os aspectos mecânicos e elétricos da rede. Tá? Então aqui, tá, pessoal, é um resumo das camadas, tá? Vocês deem uma lidinha, tá? Facilita aqui a memorização. Tá? Aqui a gente tem uma transmissão de dados. Percebam, tá, que cada camada, ó, coloca o seu cabeçalho. Aqui, ó. Aqui a camada de aplicação recebeu um dado aqui do web browser, por exemplo. Ela pegou o dado e botou seu cabeçalho. A apresentação pegou o dado de cima, ó, e colocou seu cabeçalho. Sessão também, ó, todos colocam o cabeçalho. Ó. Aqui vai ter na camada de transporte, aqui, ó, nesse cabeçalho da camada de transporte, vai ter a porta lógica. Aqui no cabeçalho de rede, aqui eu vou ter os endereços IPs. E aqui, tá, no cabeçalho da camada de enlace, eu vou ter os MAC address, tá? Aí, ó, aqui o pacote é transferido, tá? Fisicamente, pelo meio físico. Tá? Chegou no destino, tá? Cada camada lê o seu cabeçalho e descarta, manda para a camada de cima. Camada de enlace, lê o seu cabeçalho de enlace, retira a camada de enlace e manda para a camada de cima. Isso vai ser feito até chegar aos dados, tá? Isso aqui é no cliente, na origem, isso aqui é no destino, tá? Quando todo esse processo é feito, ó, o dado que foi enviado na origem deve chegar íntegro ao destino. O dado que foi enviado na origem, se tudo ocorreu certo, na camada de rede, na rede de computadores, esse dado aqui vai chegar íntegro, tá, no seu destino. Se houver algum erro, tá, pessoal? Se houver algum erro, a camada de transporte aqui, ó, vai mandar retransmitir esse pacote, esses dados, tá? E aqui, né, vamos ver, ó, aqui mais uma vez, aqui nós temos o cliente, tá? E aqui nós temos, aliás, aqui nós temos a origem e aqui nós temos o destino, ok? Aqui, ó, esse e-mail aqui, ó, aqui representa a rede de computadores, tá, pessoal? Aqui a gente tem, ó, um roteador, por exemplo, o roteador, quando pega um pacote aqui dessa camada, tá? Ele vai ler esse pacote até a camada de rede. Por que ele vai ler até a camada de rede? Para saber o endereço de IP de destino e de origem, ok? Então, cada roteador vai fazer isso. Ele lê até a camada 3. Por isso que a gente fala, roteador nível 3. Por quê? Ele lê o pacote até a camada 3, ó. Tá? Aqui um roteador, aqui um outro roteador, tá? Cada roteador que receber um pacote, ele vai ler até a camada de rede para saber o endereço IP de destino e de origem, para poder fazer o encaminhamento do pacote. Ok, com isso a gente termina, tá, o modelo OSI TCP/IP. Ficou alguma dúvida, pessoal? Aqui é só conceito, tá? Só leitura. Se alguém teve alguma dúvida, pode perguntar, tá? Eu vou dar início... Duas perguntas, mas a nível de curiosidade. Sim, sim. Porque quando foi, acho que mais ou menos uma década atrás, quando a gente comprava um pacote de internet, né, que eles chamam, o Oi, o Vivo, e claro, hoje a gente comprava da operadora o sinal e tinha que comprar também o provedor, que o provedor no caso eram os dados, né? Isso. Pela operadora seria o sinal e pelo provedor os dados. Isso. Aí eu vasculhando na internet, vi uma reportagem que não é mais necessário você contratar o provedor, só o sinal já vem com acesso aos dados? Porque hoje a própria operadora já é provedora, né? Como você falou antes, ela fornecia só o meio físico, né? A parte de dados, de endereço IP, toda quem fornecia o provedor. O que foi que aconteceu? As operadoras viraram também provedoras. Então, quando você contrata um pacote de internet, você trata só com a Oi, trata só com a Claro e com mais ninguém, né? Aí ficou dessa forma agora, né? Hoje é dessa forma. E ficou mais acessível e mais barato também. Né? Isso, exatamente. Quando começou a banda larga, nos anos 2000, era caríssimo, era coisa mesmo só para empresas e para quem tinha muito recurso, né? Começou com 120 mega, né? Não, com 64, não, com 128 mega. Nossa, em 2002, se vocês falassem que tinha 128 mega de internet em casa, o pessoal te olhava assim com olhos, né? Nossa, hoje realmente, exatamente, barateou, ficou mais acessível, né? Você faz hoje pacote de R$100, pacote de fibra por R$100 mensais, realmente popularizou bastante.
E o Wi-Fi, né, está popularizando mais ainda, né, a parte também das redes telefônicas com 4G, agora vai entrar a licitação do 5G, né, que vai conseguir velocidades ainda maiores, está popularizando. A tendência é que daqui a 10 anos, praticamente, a gente tem aqui 80% da população das grandes capitais, cidades, até mais, já toda conectada. É isso aí. Então vamos agora para nossa. Mas é necessário, né? Mas é necessário. Isso. A China diz que já tem a 6G. É cada um correndo para sair na frente guerra, aí. Né? Guerra. É. Eu tenho outra questão também de curiosidade também. A questão que se falam que a gente usa duas internet. Essa comum que todo mundo usa aqui, que são softwares que são com indicação intuitiva, diz que tem outra internet no qual a Polícia Federal atua muito, que é no caso dos criminosos, né? Como estelionato e organização criminosa como pedofilia, que usa essa outra internet. Isso. Aí se o senhor tem como falar como mais ou menos assim, como é que ela funciona, assim, no resumo, se puder. Eu tenho pouco conhecimento, né? Mas até agora me fugiu do nome, me fugiu o nome dela. Se alguém souber, escreve aí no chat. Mas tem sim uma rede, como você falou, uma rede aí separada da nossa internet que a gente conhece, que é usada para cometer crime. Isso, Darknet. Isso, Deep Web, exatamente. Deepnet, é isso mesmo. Isso. É uma rede sem controle nenhum, tá? Onde geralmente trata-se de pessoas mal intencionadas, tá? Para cometer crime, pedofilia, como você falou, tá? Porque não tem controle nenhum nela. É exatamente isso. Na verdade, não é nem que ela é para cometer crime, é porque ela é uma parte da internet que ela não é indexada. Então, por exemplo, o Google, tipo, se você pesquisar alguma coisa, nunca vai aparecer nada de lá no Google, por exemplo, em meios comuns e tal. E aí isso garante tipo um anonimato absoluto para as pessoas e que leva a cometerem crimes e tal, mas também, por exemplo, é usada para pessoas de países que têm censura poderem se comunicar com o resto do mundo e tal. Então é algo bem amplo assim. E dizem que ela é tipo muito maior que nossa internet normal, né? Sim. Tá. Obrigada, pessoal. Perfeito, Gustavo. Obrigado aí pelas informações, viu? Anda. Tá. Então é isso, pessoal. Vamos dar início, vamos então começar o nosso segundo conteúdo. Lembrando, qualquer dúvida, tá, pessoal? Só perguntar, tá? Essa apresentação aqui, tá, vai ser importante porque eu vou usar ela para a gente fazer a nossa primeira simulação, tá? No simulador Packet Tracer, ok? Então, não deixe de perguntar se tiverem dúvidas. Então, nós vamos estudar agora o protocolo IP, tá? O protocolo da camada 3, tá? A parte de endereçamento IP e classes. O IP é o protocolo da camada de redes, tá? Da arquitetura TCP/IP, que implementa o serviço de entrega de pacotes não confiável e não orientado à conexão, tá? Mais uma vez, ele faz a entrega de pacotes não confiável e não orientado à conexão. Esse nome aqui é meio forte, tá? Mas a gente vai saber por que é não confiável, tá? É completamente independente da rede física, tá? Não importa se vai ser transferido por cabo, TP, se vai ser transferido por fibra ótica ou por wireless, né? Tá? O protocolo IP é transparente, tá? O meio físico utilizado. Não existe suporte, aqui a gente vai começar a responder aqui o porquê dele ser não confiável, tá? Não existe suporte para retransmissão de dados perdidos ou corrompidos, tá? Chegou um dado perdido, um dado foi corrompido, o protocolo TCP/IP ele não faz nada a respeito, tá? Ele simplesmente vai encaminhar o pacote. Se ele chegar com erro no destino, tá? Ou se ele sequer nem chegar no destino, o protocolo IP não vai atuar sobre isso, ok, pessoal? Ele apenas vai encaminhar o pacote. Por quê? Porque tem
protocolos em outras camadas que vão fazer a retransmissão, ok? Então aqui só para a gente situar, né? Mais uma vez aqui o protocolo IP está na camada de rede, tá? Camada de internet, tá? Tá aqui o protocolo IP, seria a segunda camada do TCP/IP, ok? Então, é um serviço não confiável, unreliable, tá? A entrega de pacotes não é garantida, como eu falei, né? O pacote, né, o datagrama, pode ser corrompido, perdido, duplicado, chegar atrasado ou entregue fora de ordem, tá? Tudo isso pode acontecer com o pacote, tá? Lá na chegada, lá no destino. O protocolo IP não vai fazer nada a respeito, ok? O protocolo IP vai apenas encaminhar o pacote, ok, pessoal? Vai ser, no caso aqui, o roteamento de pacote, tá? O protocolo IP vai rotear o pacote. Se ele chegar ou não no destino, o protocolo IP não vai fazer nada a respeito, tá? Quem vai fazer a respeito, pessoal, é a camada de transporte. A camada de transporte é que faz retransmissão, detecção de erro, como eu tinha mostrado antes, tá? Detecção de erro, recuperação e retransmissão, ok, pessoal? O passo é esse. Detectou o erro, tá? Ela vai tentar recuperar. Não foi possível recuperar, ela vai mandar retransmitir. Isso tudo é feito na camada de transporte. É um serviço não orientado à conexão, tá? Não tem conexão. O que é que isso significa, tá? Os pacotes são transmitidos de forma independente, tá? O pacote que vem antes, tá? E o pacote que veio depois, tá? Não tem nenhuma correlação entre eles, tá? O protocolo IP manda cada pacote independentemente, tá? Não há correlação entre pacotes anteriores e posteriores. Tá aqui, né? Cada pacote é tratado independentemente dos outros. Sua transferência não tem qualquer relação com os que antecederam ou com os que virão. Não tem acknowledge, ou seja, o protocolo IP não recebe reconhecimento se o pacote chegou ou não no destino. O protocolo IP não trata disso, tá ok, pessoal? O protocolo IP trata de encaminhar pacotes, de fazer roteamento de pacotes, tá? Acknowledge, não existe reconhecimento se os pacotes chegaram no destino. Bom, pessoal, agora por que o protocolo IP tem essas características, tá? Ele tem essas características porque ele prioriza, pessoal, a performance ou desempenho, tá ok, pessoal? Por isso que ele é não confiável, tá? Ele não faz retransmissão, não faz detecção de erro, tá? Ele tem essas características, tá? Para ser um protocolo rápido, tá, pessoal? Quanto mais rápido, melhor que o protocolo IP, ok, pessoal? Ele deixa para as outras camadas, para outros protocolos, fazer essa parte de detecção de erro e retransmissão. A prioridade do protocolo IP é velocidade, é performance, é desempenho, ok? Então aqui, o protocolo IP tem essas características, pois prioriza a performance, deixando funções como checagem de erros e controle de fluxo para outras camadas. Controle de fluxo a gente viu quem faz é a camada de transporte. O propósito fundamental do IP é rotear pacotes, como eu já tinha falado, né? Através de um conjunto de redes que estão interconectadas. Qual a principal função do protocolo IP? Rotear pacote, encaminhar pacote, tá, pessoal? Se falarem assim, o protocolo IP faz correção de erro, está errado. O protocolo IP faz controle de fluxo, está errado. O protocolo IP é confiável. Não é confiável. Não é confiável porque ele entrega o pacote e ele não se preocupa se o pacote chegou ou não no destino. Então é não confiável. Confiável. Qual é o confiável? É o TCP. TCP é confiável, orientado à conexão. Mas ele paga um preço por isso, tá? Ele ocupa mais banda e tem um tempo de resposta muito maior do que o protocolo IP, tá? Rotear pacotes ou roteamento refere-se ao processo de escolha de um caminho sobre o qual serão enviados os pacotes, ok? Roteamento é a atividade de encaminhar pacotes por um caminho, tá? Geralmente esse caminho é o melhor caminho que o roteador definiu para encaminhar o pacote. Roteador ou gateway refere-se ao elemento da rede que toma essa decisão de rotear pacote, tá? Encaminhar pacotes. O roteamento seleciona o melhor caminho para um dispositivo em uma rede, enviar pacotes para outro, tá? Ou seja, o roteador ele seleciona o melhor caminho entre dois dispositivos, tá?
Selecionado esse melhor caminho, ele encaminha o pacote para aquele caminho. Lembrando que isso é dinâmico, tá? Dependendo de uma situação da rede, de uma queda de circuito, ele pode encaminhar agora esse pacote por outro caminho. Ele faz isso de forma dinâmica, tá? Através dos protocolos de roteamento. O pacote é roteado pelo IP com base no endereço de destino, tá? Ou seja, quando chega um pacote, o roteador lê o endereço IP de origem e o IP de destino. Baseado no endereço IP de destino, ele faz o encaminhamento do pacote. Então a gente tem isso aqui, pessoal. Vamos supor que o PC1 quer fazer uma comunicação com o PC3, tá? Quer enviar um arquivo para o PC3, tá? A primeira coisa a se perceber aqui, tá, é que estão em redes diferentes, tá? Ó, aqui nós temos a rede 10.1, é uma rede, e a rede 10.2, outra rede. Quando isso acontece, quando um dispositivo em uma rede quer encaminhar dados para o dispositivo em outra rede, obrigatoriamente ele tem que passar por um roteador, tá? Ou seja, ele vai encaminhar esse pacote ao seu roteador, também chamado default gateway. Aqui vocês percebam que esse roteador aqui, ele é o default gateway do PC1 e do PC2, ok? Então, esse PC quer mandar um pacote para um PC em outra rede, vai passar pelo roteador, seu default gateway. Se o PC1 quiser mandar um pacote para o PC2, não passa no roteador, vai direto aqui para a rede local, ok, pessoal? Ó, direto para a rede local. Isso é o motivo pelo qual equipamentos em uma mesma rede, tá? Se você não configurar o default gateway, eles comunicam entre si sem problema, tá? Isso aí a gente vai simular na nossa aula que vem, tá? Estando na mesma rede, tá? Não é necessário default gateway. Se eu não colocar default gateway nesse PC, nesse PC, eles estando na mesma rede, eles vão ter interconexão, tá? Eles vão se comunicar na rede. Agora, em redes diferentes, eu tenho que ter um roteador, ok? Então, o PC1 quer mandar um pacote aqui, quer mandar dados para o PC3, tá? O pacote chega aqui, tá? Sim, pessoal, lembrando, tá? Os dados são fragmentados em pacotes, tá? Nunca o dado é passado ele no tamanho íntegro. Ele é quebrado, segmentado em pacotes. Inclusive, acho que eu mostrei isso na aula passada para vocês. Eu mostrei. Na aula de camada de protocolo de camadas, né? Camadas de protocolo. Tá, então o pacote aqui, tá? O dado que é fragmentado em pacotes chega aqui nesse roteador. O roteador tem duas escolhas para fazer, tá? Vamos supor que esse circuito aqui seja um circuito UTP, tá? De 100 megabits por segundo, e esses outros circuitos aqui sejam fibras óticas de 1 GB, tá? O roteador, tá? Vai decidir que o melhor caminho é pelo circuito de 1 GB, tá? Ele tem essa funcionalidade, esse recurso, tá? Além de caminhar além de fazer o encaminhamento de pacote, ele vai encaminhar pelo melhor caminho. O melhor caminho é o caminho por baixo, que é de fibra, tá? Então ele vai ser encaminhado por aqui, vai chegar nesse roteador e ele encaminha para a rede local, chegando no PC3. Se aqui houvesse um rompimento de fibra, tá? Esse roteador ia detectar esse rompimento através do protocolo de roteamento, tá? E enviaria agora os pacotes pelo caminho de cobre, pelo caminho de pá trançado, tá? Isso tudo é feito de forma automática, tá, pessoal? Não há intervenção humana, é feito através do protocolo de roteamento, esse encaminhamento, tá? Então é isso, tá? Vamos aqui para o próximo. O pacote IP é composto por um cabeçalho e o campo de dados, tá? Que a gente viu lá que é o PDU, é a unidade de dados, tá? Que contém o segmento da camada de transporte, tá? Que a gente já tinha visto, tá? Aqui na camada de rede, tá? Aqui nós temos o cabeçalho da camada de rede, aqui está o endereço IP de origem, o endereço IP de destino, tá? E aqui no campo de dados dele, tá? Tá o campo aqui da camada superior, que é a camada de transporte. Aqui nós temos os bits, ó, na camada física, tá? Aqui, ó, aqui ele detalhou, ó, aqui na camada de enlace, ó, nós temos o MAC address, tá? Onde tem o endereço MAC de destino e o endereço MAC de origem. Mais um detalhe, tá? Isso aqui é questão de vestibular. Qual a única camada que acrescenta um trailer, que acrescenta um cabeçalho, tá? No final do pacote, no final da sua unidade. A única que coloca um cabeçalho final, que é o trailer, tá, pessoal? É a camada de enlace, a camada de data link, ó, que é o FCS, que é o Frame Check
sequence, tá? Que é uma sequência de verificação de erro, tá? É uma verificação de erro mais simples, tá? Porque quem faz a verificação de erro mais robusta e mais complexa é a camada de transporte, tá? Então aqui a única camada que coloca um trailer, que coloca um rodapé aqui nos dados, tá? É a camada de enlace, tá? Que é o frame de checagem de erro. Aqui a gente tem um cabeçalho do protocolo IP, tá, pessoal? Não vou entrar em detalhes, tá? Porque isso aqui a gente vai ver em outras disciplinas, o detalhamento de cada campo desse. Você só precisa saber, tá? Cabeçalho, ó, tem 32 bits, tá? Que é o tamanho do endereço IP, tá? Aqui nós temos o endereço de origem e o endereço de destino, tá? Quando o roteador pega o pacote, tá? Ele vai ler o endereço de origem e o endereço de destino, tá? O endereço de destino vai definir para onde o pacote vai ser encaminhado. Endereçamento, tá? Os endereços IP consistem, agora a gente vai estudar um pouquinho sobre endereçamento IP, tá? Os endereços IP consistem de um número de 32 bits, tá? Escritos em notação decimal pontuada, como vocês já estão acostumados a ver, tá? Todo mundo já viu o endereço IP. Separados em grupos de 4 bytes, chamados octetos. Ok? Só que para vocês ficarem, né? Para quem ainda não esqueceu aqui dessa continha, tá? 1 byte, nós temos 8 bits. 4 bytes, então nós temos 4 vezes 8 bits, que dá os 32 bits, tá? Isso porque a gente separa o endereço IP em 4 bytes, tá? Cada byte tem 8 bits, 4 vezes 8, 32 bits, que é o número total, o tamanho total do endereço IP. Então esse aqui, tá, pessoal? Nesse exemplo aqui, ó, 172.16.122.204, que é o endereço, tá? IP, a gente tem aqui o primeiro octeto, o segundo octeto, o terceiro octeto e o quarto octeto, ok, pessoal? Esse número aqui vai de 0 a 255, ok? Ou seja, é um total de 256 endereços, porque 0 mais 255, tá? Vai dar 256 endereços, tá? Aqui, ó, 32 bits, aqui, ó, os primeiros 8 bits aqui do primeiro octeto, tá? Aqui ele converteu para binário, tá? Só para vocês ficarem sabendo, a gente não vai fazer conversão nenhuma de binário, tá? Isso aqui vai ficar para disciplinas dos outros módulos, tá? Agora, deixa eu ver o que mais que eu mostro aqui para vocês. Sim, é importante, tá? Os primeiros octetos, ou primeiros bits, vamos chamar octetos. Os primeiros octetos definem o nome da rede, tá, pessoal? Nome da rede, tá? Rede, vocês podem entender como rede é um grupo que define a quantidade de endereços IPs, tá, que pertencem àquele grupo, tá? Então, quando vocês vão falar endereço de rede, é um endereço de grupos IPs, ok, pessoal? O endereço de rede, tá, ele tá aqui, ó, nos primeiros octetos, tá? E os últimos octetos, tá, define o endereço de host. O endereço de host são o endereço de PC, o endereço do smartphone, notebook, são os endereços dos dispositivos, tá? Os primeiros octetos definem o endereço da rede e os octetos finais, tá, definem os endereços dos dispositivos. Endereçamento, tá? Como eu já tinha falado, né, a faixa de números decimais em cada octeto, que vai de 0 a 255, tá? Ou seja, você pode ter lá ou o número 0, tá? Qualquer número entre 0 e 255, tá? Totaliza 256 números, ok, pessoal? Mas não cai nessa pegadinha. Se tiver endereço IP com 256, está errado. Endereço IP só vai até 255, ok? Vai de 0 a 255. De 0 a 255, soma 256 números. Cada interface de rede usa um endereço IP único, ok? Por exemplo, se o PC tiver 2 adaptadores de rede sem fio e uma placa Ethernet, ele poderá ter, né, se você alocar endereço para as 3 interfaces, vai ter 3 endereços IPs únicos. Um para a placa Ethernet e outros 2, tá, para a rede sem fio, ok, pessoal? Cada adaptador de rede, cada interface de rede, cada NIC, Network Interface Card, tem o seu endereço IP, tá? Se você for alocar, cada um recebe endereço IP e esse IP é único.
Endereço de rede e endereço de host, né? Como eu tinha falado antes, tá? Os primeiros bits, o octeto à esquerda identifica o endereço da rede. Os últimos bits, octetos à direita, identificam o endereço de host, tá? Exemplo, ó, 10.0.0.0.0, esse aqui é o endereço de rede, tá? Endereço de rede é o primeiro endereço, tá? Utilizado em uma rede, tá? É o primeiro endereço é o endereço de rede. Esse endereço não pode ser usado para você colocar em um PC, em um dispositivo. E aqui, por exemplo, ó, o 10.0.10.0.0.1, tá? É o endereço do dispositivo. Esse aqui é o primeiro endereço da rede, não pode ser usado em dispositivo. E o próximo endereço, tá? Que é 1, esse sim já pode ser usado em um dispositivo. Endereçamento IP, tá? O tópico-chave que eu já tinha falado, né? Endereço IP na mesma rede não podem estar separados por um roteador, tá? Endereços IP separados por um roteador precisam estar em subredes diferentes, que eu tinha falado no slide anterior, tá? Ou seja, endereços IPs em uma mesma rede, tá? Não tem roteador entre eles. Agora, se estiver em redes separadas, eu tenho que ter obrigatoriamente um roteador, para o roteador poder fazer o roteamento de pacote, o encaminhamento de pacote entre redes separadas, tá? As classes de endereço IP. O protocolo IP define as seguintes classes de rede. Nós temos as classes de endereço IP, tá? Classe A, B, C, a classe de endereçamento, ok, pessoal? Qualquer endereço na rede vai ser o endereço de classe A, B ou C. Classe D é multicast, tá? Multicast é uma classe especial para você acessar vários grupos de endereço IPs, tá? E a classe E é experimental. Tá, então vamos ver a classe A. A classe A é projetada para ser usada em redes extremamente grandes, tá? São endereços usados em LANs, tá? LANs com muitos dispositivos, tá? A gente usa o endereço classe A. Endereço classe B, projetada para ser usada em redes de tamanho moderado a grande. E a classe C é projetada para permitir a criação de inúmeras redes pequenas, tá ok, pessoal? Quando você tem redes que tem poucos dispositivos, mas você quer ter várias redes pequenas, tá? É o endereço classe C, tá? Muito número de rede e baixo número de host. Classe A, muito número de host, muito dispositivo e poucas redes, tá? Pouco número de rede. Então essa faixa aqui, tá, pessoal? É bom vocês memorizarem, tá? Vão se habituando com isso, ó. Classe A vai do 1 até o 126, ok? A classe B vai do 128, ó, pulou, não usou o 127. Por que não usou o 127? Porque o 127 é usado para loopback. Depois vocês vão ver o que é loopback, tá? Mas é isso, ó. A classe A vai da 1 a 126, classe B 128 até 191, tá? E a C vai da 192 até 223, tá? A 224 ela é usada para multicast, é especial, tá? Não é usado o endereço de dispositivo, não. Então é isso, tá, pessoal? É bom vocês irem se habituando, tá? Quem for trabalhar com rede, tá? Quando bate o olho no endereço IP, tem que ser automático. Você já tem que saber que ele está que é um endereço de classe B, que é um endereço de classe A, um endereço de classe C, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Um endereço que vocês têm que ser o primeiro que vocês têm que memorizar, tá? Essa classe, tá? Porque é um endereço que vocês vão ter grande familiaridade, tá? Que é um endereço bastante usado em redes locais. A gente vai ver já já. Os endereços públicos e privados, tá? Endereço público é o endereço IP único usado para se conectar à internet. Esse aqui é o endereço válido, é o endereço quente, né, como alguns gostam de falar. Esse é o endereço, tá, que é usado na internet. É o endereço público, tá, controlado pelas organizações lá que fornecem endereço IP, tá, e é o endereço único, tá, que transita na internet, tá. Controlado e distribuído por organizações como a ICANN, né, que é a associação para fazer designação de nomes e endereços de IPs. E nós temos o IP privado, endereço IP que não se conecta à internet, tá? Você não vê esse endereço aqui na internet, ele é usado apenas em redes privadas locais, é utilizado em LANs.
utilizado em redes privadas, nas LANs, né? O mesmo endereço privado pode ser usado em diversas LANs, em locais diferentes. Ou seja, eu posso usar o endereço de rede, o endereço IP em um dispositivo, por exemplo, aqui no UFB de Taguatinga, e posso usar essa mesma rede, com esse mesmo endereço IP, em outro dispositivo, lá no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Ok, pessoal? Isso aí é permitido, tá? Porque esse endereço ele é privado e ele pode ser usado em redes privadas, ok? Esse endereço IP ele não trafega na internet. Então aqui a gente tem, tá, pessoal? Os endereços IPs privados, ó. Memorize isso aqui, tá, pessoal? Classe A, tá? 10, ó, lembra, classe A vai de 1 a 126, tá? Ou seja, esse 10 aqui é o endereço de classe A e é um endereço privado, tá? Usado em redes locais, 10. Toda a rede 10, tá? Toda a rede 10, tá? É endereço privado, tá? Toda a rede 10, que é uma rede classe A, tá? Ela é para endereços privados, tá ok, pessoal? Ela é utilizada largamente em redes locais, tá? Na maioria das redes que você vai colocar endereço IP, você vai colocar na rede 10, tá? Alguns usam a 172, ó, da classe B é 172, ó, 172 da 16 até 172.31. E nós temos da classe C, a gente tem da 192, 168, 0 até 192, 168, 225, tá? Ou seja, isso aqui memoriza, tá, pessoal? Endereço IP que começa com 10 é endereço utilizado em rede local, tá? É endereço utilizado em LAN, é endereço IP privado, tá ok? Esses endereços aqui não são usados na internet, são usados em redes locais, em redes LANs. Memorize o 10, tá, pessoal? O 10 é o nosso endereço, vamos dizer assim, favorito, né? Você pode usar o 172, você pode usar o 92, mas o 10 é o mais utilizado em redes locais, ok? Em redes locais corporativas, você vai ver, muito provavelmente, as máquinas sempre com o endereço 10 alguma coisa. E agora, para finalizar, pessoal, endereço de rede e broadcast. Certos endereços de IP são reservados e não podem ser atribuídos a um dispositivo na rede. Esses endereços reservados são o endereço de rede, como a gente já viu, tá? Que identifica a rede em si, tá? E o endereço de broadcast, usado para enviar pacote para todos os dispositivos em uma rede. O endereço de rede é o primeiro endereço IP da rede, tá? O primeiro endereço é o endereço da rede. O endereço de broadcast é o último endereço da rede, tá, pessoal? O último endereço da rede é o endereço de broadcast. Ele é usado quando você quer que um pacote chegue em todos os dispositivos da rede. Perceba que isso aqui é bem... essa colocação aqui é bem importante, tá, pessoal? Endereço de broadcast é encaminhado a todos os dispositivos da rede, tá? Endereço de broadcast. Então a gente tem isso aqui, ó. Naquele exemplo que eu já tinha mostrado, a gente tem que o endereço de rede é o 10100, tá? O endereço de broadcast é o 10.1.0.255, tá? É o último endereço da rede. Qualquer pacote que chegar com esse endereço, 10.1.0.255, ele vai ser transmitido para todos os dispositivos da rede, tá, pessoal? Se aqui eu tivesse uma rede com 150 micros, tá? Chegou um pacote com endereço de destino 10.1.0.255, ele vai ser transmitido para todos os 150 equipamentos, ok, pessoal? Percebam a força e a importância aqui do endereço broadcast, tá? Além dele congestionar a rede, porque vai para todos os dispositivos, cada dispositivo desse aqui vai ter que ler o pacote, vai gerar um processamento aqui nesse dispositivo, tá? Porque ele vai ter que ler o pacote, ler até a camada 3, perceber se é um pacote para ele ou não, descartar ou processar e enviar para a camada superior. Ok, pessoal? Endereço de broadcast. Aqui nessa outra rede, ó, o endereço de rede é o 10.200, tá? Ó, esse PC aqui está na rede 10.200, é o endereço dele 10.201. E o endereço de broadcast é o 10.20255, é o último endereço dessa rede aqui, 10.255. 0255. Então é isso, pessoal, finalizou. Lembrando que nossa aula que vem vai ser uma aula assíncrona, tá? Eu vou disponibilizar ela no NEAD, vai ser uma aula que vai ficar gravada e vai ser uma aula de simulação, tá?
eu vou disponibilizar um link, tá, pessoal, com passo a passo para vocês se cadastrarem, tá? Na Net Academy, que é o site de cursos da Cisco. Lá vocês baixam o Packet Trace, tá? Vocês vão se cadastrar, vão baixar o Packet Trace, que é o nosso simulador, e a nossa próxima aula vai ser uma pequena simulação, tá? De uma rede, tá? Ah, tá, Railane. Tá, pessoal? Ficou alguma dúvida aqui nessa aula, nos dois assuntos que a gente viu, de modelo 11 e endereçamento IP? O endereçamento IP vai ficar mais claro, pessoal, quando a gente configurar uma rede, colocar IP e colocar os computadores para se comunicarem, tá? Dê uma lidinha no assunto, tá? Não é nada complicado, tá? Muitos de vocês já têm familiaridade com o assunto. Quem nunca viu o TCP/IP, pessoal, leem, tá? Perguntem, tá, pessoal? Fique à vontade para perguntar, tá ok? A nossa lista de exercícios já está disponível no NEAD, tá, pessoal? Que vai valer presença e parte da nota, tá? E a aula que vem, tá? A atividade vai ser uma entrega dessa simulação, tá ok, pessoal? Vai ser uma simulação bem simples, bem tranquila, tá, pessoal? Vocês não vão ter dificuldade. Esse simulador, ele tem versão para PC e para celular, ok? Vou deixar o link para vocês instalarem tanto a versão para PC, vou deixar um vídeo para vocês mostrando vocês a instalar a versão para PC e a versão para celular móvel, tá ok, pessoal? Então é isso, pessoal. Aí alguém... Oi? Tá ok, obrigado. Tá certo, ok, Anderson. Então tá, pessoal, eu vou encerrar então por aqui, tá? Aproveitem e façam a lista de exercícios que ainda não fez, tá? Nossa próxima aula vai ser assíncrona, tá? Então a gente vai se encontrar agora só no ano novo, tá, pessoal? Então desejo a todos boas festas, um feliz 2021, tá ok, pessoal? Nosso próximo encontro síncrono agora vai ser em janeiro, tá? Até lá podem mandar e-mail para tentar sanar alguma dúvida, tá, pessoal? Vou estar à disposição, tá? Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos. Tenham um ótimo fim de tarde, tá? E até a próxima aula. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.